Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal, que é o Sr. Balcão, você está no Balcão Pop. E galera, hoje o debate vai ser sobre Quarteto Fantástico versus o Super-Homem. Roda a vinheta, brincadeira gente, não vai ter vinheta. Vamos direto para esse debate, porque eu tava refletindo. Eu comecei a refletir, esse ano nós teremos um novo filme do Quarteto Fantástico e um novo filme do Superman. E tem várias coisas curiosas a respeito disso. Primeiramente, quão certinho é o tempo que vai demorando de filme a filme do Quarteto, sabe? Isso é muito louco, que o primeiro Quarteto Fantástico é de 95, o antigão. Aí nós pulamos 10 anos para o de 2005. Aí nós pulamos 10 anos para o de 2015. E nós pulamos 10 anos para o de 2025. Veja só que coisa curiosa. O que isso quer dizer? Não muita coisa. E também eu comecei a perceber sobre essa coisa. Tanto o Superman, né? O Superman foi o grande carro-chefe do nascimento da DC. Temos aqui uma edição histórica, né? Com os primeiros quadrinhos do Superman. E ele foi o personagem que fez a DC, né? Ele foi esse primeiro grande super-herói que deu início a essa era dos quadrinhos de heróis que a gente conhece hoje. E o Quarteto Fantástico foi o grande responsável por cimentar os super-heróis numa escala um pouco mais madura de roteiro, de ilustrações, de dinâmica de personagens, né? Porque você lê os quadrinhos do Superman, eles são muito rudimentares, né? Eles são muito quadradões. Enquanto começa a chegar nos quadrinhos da Marvel, especialmente o Quarteto Fantástico e o Homem-Aranha, você começa a ter aquele dinamismo de roteiro, aqueles personagens mais tridimensionais, aquela dinâmica familiar que o Stan Lee vai inserir para os personagens. E o Jack Kirby fazendo ilustrações fantásticas com ideias de ficção científica muito ricas. E com isso você começa a entrar na era mais moderna dos quadrinhos, que é de onde começa a realmente surgir os grandes clássicos em termos de narrativa, em termos de história, em termos de ideia do mundo dos quadrinhos. Então, nesse sentido, o Quarteto Fantástico e o Superman são dois pontos muito cruciais da história dos super-heróis, da história dos quadrinhos. Dois dos grandes carros-chefes da história das duas editoras. Temos até bonequinhos aqui. Veja só que coisa maneira. Temos o Coisa e o Superman. Eles estão muito empoeirados. Mas enfim, eu sempre faço questão de mostrar minhas coisinhas nessas oportunidades de vídeo, porque eu não tenho muita oportunidade pra mostrar elas, tá bom? Porque depois que a gente vira adulto, né, não tem mais aquilo de pessoas visitando sua casa pra ver seus bonecos, entendeu? Então você tem que aproveitar as oportunidades que a vida te dá, especialmente se você tiver um canal no YouTube. Mas então nós temos também ao longo da história do cinema essas diferentes versões desses dois personagens. E como esse ano a gente tá chegando aí perto do lançamento do novo Superman do James Gunn, e eu pretendo fazer um vídeo todo só pro Superman do James Gunn e um vídeo todo só pro Quarteto Fantástico, quando eventualmente sair também, eu queria fazer um vídeo antes fazendo um breve recap com a minha opinião sobre os outros filmes que já saíram dessas duas franquias. Eu sei que também tem desenho animado, e tem série de TV, e o Superman teve série de rádio. Teve um monte de coisinha aí. Eu gosto muito daquele desenho mais moderno do Quarteto. O desenho antigo eu acho tão ruim que é bom. Eu acho até muito engraçado. Eu tenho DVD. Alguns episódios. Tem essa cena, velho, de um episódio antigo do Quarteto Fantástico antigo, que o Reed tá dançando com a Sue, assim. Aí começa um monte de explosão, que se não me engano é o topeira invadindo a cidade. E aí a Sue pergunta pro Reed: Reed, que barulho é esse? Aí o Reed fala: é a batida do meu coração por você, sua selvagem. Isso é a melhor cena da história dos super-heróis inteira. Mas com esses filmes chegando aí, vamos fazer um breve debate sobre as diferentes eras desses personagens até então. Antes disso, eu só queria avisar, se você tá entrando aqui nesse canal, você é novo nesse canal, você não conhece esse canal, eu queria dizer que nós estamos fazendo aniversário esse mês, né? Que foi muito maneiro. Semana passada a gente fez aniversário de 6 anos de canal. E pra comemorar isso, eu quero trazer o canal um pouco mais pro mundo dos quadrinhos, porque eu tô começando a cada vez mais retornar pros quadrinhos, retornar pros super-heróis e coisas assim. Eu tô voltando um pouco às minhas raízes. E nisso eu pretendo fazer uma semana de quadrinhos aqui no canal. Vai ser uma semana especial só com listas de indicações de quadrinhos. A gente vai fazer um da Liga da Justiça, completando a trilogia de vídeos meus sobre grandes equipes. Eu já fiz um do Top 10 HQs do Quarteto Fantástico, Top 10 HQs dos X-Men. Pretendo fazer também um Top 10 da DC, um Top 10 da Marvel, um Top 10 da Vertigo, um Top 10 nacional e um Top 10 indie. Eu só não vou conseguir também um Top 10 piores HQs
que eu já li na vida. Eu só não vou conseguir fazer nessa minha série um top 10 mangás, porque eu acho que eu não li nem metade dos mangás que eu gostaria de ter lido pra fazer uma lista dessa. De qualquer forma, se você gostou dessa ideia, vai se inscrever no canal pra ver quando esses vídeos saírem. Depois que esses vídeos saírem, você pode se desinscrever se até lá você não tiver cativado. Mas enfim, vamos lá. A primeira era que a gente vai debater, né, dos filmes antigões, nós temos o Superman do Christopher Reeve e nós temos o Quarteto Fantástico produzido pelo Roger Corman, dirigido por um qualquerzinho. E eu fui assistir esse filme pela primeira vez agora, tanto esse quanto o de 2015. Eu só fui assistir pra fazer esse vídeo. E eu queria... porque eu sempre tive um pavor assim. Eu realmente achei que eu ia gostar, eu achei que ia ser uma trecheira boa. E eu sei que tem muita gente que tem um carinho pelo fator camp do Quarteto Fantástico de 94. Começa, né, enquanto no mundo dos quadrinhos o Superman começou mais rudimentar e o Quarteto Fantástico era um quadrinho muito mais sofisticado. No cinema nós temos Superman começando com um dos maiores clássicos da história do cinema de todos os tempos, não apenas de super-heróis. E nós temos o Quarteto Fantástico com um filme que parece que foi feito pra TV, nas coxas. E me desculpe, gente, eu até acho os efeitos especiais desse filme esforçados pelo orçamento que eles tinham. E eu até acho que o filme é mais fiel aos quadrinhos do que a maioria dos filmes de super-herói da época conseguia ou tentava ser. Dito isso, o filme é horroroso. O filme é tenebroso. Eu não sei como as pessoas podem passar tanto pano pra esse filme. É só um filme muito ruim mesmo. Ele escolhe umas partes muito horríveis dos quadrinhos pra adaptar, né? O fato desse filme ter feito questão de ser tão fiel à questão da diferença de idade do Reed e da Sue é muito esquisito. É muito esquisito. E isso nem é o pior dos casos. Tipo, tudo nesse filme é muito horroroso. Os diálogos são horrorosos. As atuações são horrorosas. Eu queria poder estar falando críticas com um pouco mais de substância do que tudo é horroroso nesse filme, mas tudo é horroroso nesse filme. A única coisa que eu acho genuinamente foda nesse filme, fora talvez o visual do Doutor Destino e aquela coisa dele falar daquele jeito bem grandioso e tudo mais, que eu acho maneiro, eu gosto muito da roupa do Coisa. Do jeito que eles misturaram uma fantasia com animatrônico pra fazer toda aquela parte labial, aquela parte dos olhos. Ficou muito bom. Tipo, é uma coisa que seria passável até se tivesse sido feito anos depois daquele jeito, sabe? Inclusive, uma adaptação daquele estilo de roupagem pro Coisa nos tempos atuais, com uma tecnologia, com um trabalho de maquiagem, de borracharia na roupa um pouco melhor, seria ainda passável hoje, sabe? Em termos de efeito prático. Parece que todo o orçamento meio que foi nisso. De resto, é tudo bem tosco, é tudo bem precário, é tudo muito sem graça, com alguns diálogos horrorosos, aquela trilha sonora de porno chanchada absurda. É um filme que é de 94 e parece que foi feito assim, final dos anos 70, sabe? É um filme muito ruim nesse sentido, de forma que assim, eu acho que você tem que se esforçar muito pra gostar desse filme, ou então você tem que abraçar muito o trash da coisa, o que sinceramente eu não estava tão disposto a fazer quando eu vi esse filme. Então eu não posso defender. Então se a gente botar no embate aí, obviamente, esse filme com os Supermans antigos, tudo bem que dos filmes antigos do Superman, só os dois primeiros realmente são bons. O primeiro é muito bom, o segundo é bem bom. Eu não acho o segundo melhor do que o primeiro, mas é bem bom. E aí nós tivemos o terceiro e o quarto, que são monstros terríveis, tenebrosos, né? Eu até acho que em algum sentido competem um pouco com o Quarteto Fantástico pelo posto de trecheira super-heróica das antigas. Mas no geral, eu acho que é evidente que o Superman começou no cinema com muito mais vantagem do que o Quarteto Fantástico. Na verdade, quase sempre o Superman estava vencendo o Quarteto Fantástico nesses debates cinematográficos, infelizmente, gente. É muito triste. A gente que gosta do Quarteto Fantástico fica comendo pão com ovo. Dito isso, nós passamos então para a segunda era. E é muito louco, a quantidade de eras bate bem certinho assim de um com o outro. Nós vamos da era dos filmes antigos para os anos 2000, onde nós tivemos os dois filmes do Quarteto Fantástico dirigidos pelo Tim Story e tivemos também o Superman o Retorno, do Bryan Singer. Então dessa vez é muito louco, quando um tá indo bem parece que o outro tá indo mal, né? Uma coisa meio assim. No sentido que lá no passado o Quarteto Fantástico, Superman pode ter 4 filmes, enquanto o Quarteto Fantástico teve um filme que mal foi lançado, se não me engano foi até recolhido na época, nem chegou a ser lançado oficialmente. E aí nós passamos pros anos 2000 com o Quarteto Fantástico conseguindo, querendo ou não, quer você queira ou não, quer você goste ou não, um filme de bastante sucesso pra época, um filme que pegou ali aquela época do renascimento dos filmes de heróis, que tava indo muito bem com o Homem-Aranha
do Sam Raimi, o Batman do Nolan, entre outros filmes que estavam surgindo na época com bastante destaque. O X-Men também, né, do Bryan Singer. E aí nisso você tem o Quarteto Fantástico do Teen Story, que fez muito parte da minha infância. Eu amava esses filmes. Foi meu primeiro contato com o Quarteto Fantástico. E eu amava esses filmes da minha infância. Eu vi eles até o DVD furar. Eu acho que eu ainda tenho os DVDs piratas dos dois filmes. E eu ainda acho até hoje que os dois filmes mantêm um charme, mantêm uma qualidade maneira pra muitas coisas. Eu não tenho tanta aquela frustração que muitas pessoas têm com Galactus de nuvem e tal. Eu acho que o Surfista Prateado, em compensação ao Galactus, foi uma adaptação perfeita. Eu gosto muito da dinâmica da família dentro desses dois filmes. Tem um monte de piada misógina pra caralho, com a Jessica Alba de Sue Storm, né? E com o próprio Chris Evans de Tocha Humana. Tem muita coisa torpe assim nesses filmes que eu não gosto muito. Porém, eu ainda acho que são filmes com bastante energia, que conseguem, meio que fizeram a Fórmula Marvel anos antes da Fórmula Marvel existir, né? Se você pega esses filmes da início, assim, do renascimento dos heróis nos anos 2000, eu acho que esses do Quarteto Fantástico são os filmes mais próximos do que a Marvel acabaria fazendo, né? De forma que agora eles estão indo pra um caminho bastante diferente com o Quarteto Fantástico no reboot deles. Então não são filmes que eu odeio, são filmes que eu gosto, são filmes que eu me divirto assistindo. Tem suas tosqueiras, tem suas tosquices, mas eu acho que ainda tem mais qualidades do que defeitos. E o Superman no Retorno, eu também gosto bastante. Eu acho um filme bem mais reflexivo, mais contemplativo do Superman. Eu acho uma bela homenagem aos filmes do Christopher Reeve. Acho que visualmente é um filme lindo, assim, majestoso. É de 2006, né? O Superman no Retorno. Então, tipo, mesma época ali, mesma bateção de tempo ali. Um filme mais monótono, é um filme mais chato. É um filme que na minha infância eu via menos, mas eu gostava muito ainda assim. De qualquer forma, eu acho que meio que essa era dos dois filmes empata. Como o Quarteto Fantástico teve dois filmes ao invés de um, a gente pode dizer que o Quarteto Fantástico venceu essa só pra ficar equilibrado 1-1 na nossa batalha cinematográfica. Eu não lembro se Superman no Retorno entrou na minha lista de 50 melhores filmes de super-herói da história. Eu realmente não lembro. Mas é um filme que no mínimo eu considerei bastante colocar. Acho que entrou sim, acho que entrou, lembro que entrou. Acho que entrou ali pra faixa dos 40, dos 30 da lista. Porque eu acho que é um filme do Superman que as pessoas deixam passar assim. Só que eu acho que é um filme com muita qualidade, com umas ideias muito boas de como você explora o heroísmo do Superman por um novo olhar, sabe? Eu gosto bastante do filme mesmo. Inclusive entrou o Superman no Retorno e não entrou os filmes do Quarteto Fantástico do Teen Story. É que o Quarteto Fantástico do Teen Story é uma resenhazinha boa, sabe? É uma diversão franca. Eu não acho que são filmes com nenhum pingo de substância, só que são filmes muito divertidos. O Superman no Retorno, eu acho que tem uma substância ali, tem uma qualidade diferenciada, tanto na experiência imersiva naquele universo, no tributo que ele faz ao personagem. Então, é isso. Foi uma era até interessante para as duas equipes no cinema, mesmo que muito odiada por muitas pessoas. E aí nós vamos para a era sombria e realista. E aquela coisa, é muito louco ver como esses filmes conversam com o outro, como as eras desses personagens no cinema conversaram com o outro. Porque na mesma época que estávamos tendo Homem de Aço, ali em 2013, do, do Snyder, trazendo essa versão sombria e realista, não sombria e realista, mas tipo, sombria do Superman para os cinemas, com ele bravão, matando geral, destruindo a porra toda, com cara de triste. Tivemos pelo Josh Trank, diretor do Grande Poder Sem Limites, que eu gosto bastante. E eu gosto até do Josh Trank, eu acho que depois ele fez o Capone, que eu também gosto. Mas ele fez esse Quarteto Fantástico, que é um filme detestado por muitas pessoas, e eu fui ver pela primeira vez agora também. E eu posso dizer que o filme é ruim de doer também. Eu acho ele tão ruim quanto o de 94, só que de uma forma bem diferente, porque eu acho que, por pior que o de 94 seja, você realmente tem que dar o braço a torcer de que é um filme camp, trash, com umas coisas muito divertidas. Então, por exemplo, aquela cena final do filme que o Reed e a Sue casam e tem a mãozinha de borracha acenando assim pra fora do carro, aquilo é ridículo, de um nível tão risível que você tem que dar um sorriso, sabe, naquele momento. Enquanto isso, esse filme é só ruim de um jeito tão chato. Tipo, o que mais me surpreendeu nesse Quarteto Fantástico de 2015 é o quão insuportavelmente monótono ele é. É um filme chato, é um filme realmente muito chato.
É um filme que não tem noção do quanto é chato. É um filme que os diálogos são insuportáveis, são a coisa mais genérica de todos os tempos. Os personagens têm a profundidade de uma piscina de bolinhas, sabe? As cenas de ação são gravadas. Nossa, gente. Tem a mesma energia, tem menos energia do que as cenas de ação de 94, sabe? É realmente pior do que o de 94. Eu posso até dar a mesma nota pros dois, só que a mesma nota pra um filme de 94 feito com orçamento de coxinha, pra um filme de 2015 feito com milhões de dólares e um elenco estelar, tem pesos bem diferentes, sabe? Então eu até aprecio o fator meio Cronenbergiano que o filme flerta em alguns momentos. Só que no geral é um filme verdadeiramente insuportável, um filme chatíssimo, paradaço, com um monte de diálogo brega. A dinâmica dos personagens está morta. Pra um filme do Quarteto Fantástico, que todo o foco do Quarteto Fantástico é a dinâmica, é como esses personagens funcionam sozinhos. Foi o diferencial dessa porra lá atrás dos anos 60, que é como o Stan Lee entendeu como você escreve equipe, de uma forma que a DC não conseguia entender nunca. É tudo tão do nada, é tudo tão sem sentido, é tudo tão sem lógica, é tudo tão sem química entre eles, como eles interagem, como eles planejam alguma coisa, como o Reed some e depois ele volta como se nada tivesse acontecido e já esquece porque que ele tinha sumido, sabe? O Victor Van Doom até tem uma cena maneira, que é a cena dele explodindo as cabeças, mas fora isso, ele não é ameaçador. A batalha com ele dura 5 minutos. Ele antes disso era um nerd insuportável. Essa era a grande parada dele. Ele fica ali meio ali, tipo, com crush na Sue, mas em momento algum a Sue sequer olha pra direção dele. É um filme ridículo, assim. É um filme que parece que cada cena foi dirigida por uma pessoa ou tinha uma ideia do que fazer em mente e nada bateu. Então, de forma que mesmo eu não gostando de Homem de Aço, e eu não gosto de Homem de Aço, nunca gostei de Homem de Aço. Inclusive, eu acho que dos filmes que o Snyder fez pra DC é o que eu menos gosto. Eu gosto muito mais de Batman vs Superman e aquela grandiosidade megalomaníaca descolada da realidade desse filme, sabe? Eu acho Batman vs Superman quase que um soap opera assim de super-heróis. Então eu tenho eu acho que ainda tem um charme nesse filme, por mais horroroso que ele seja conceitualmente. Eu acho que ele tem um charme do quanto ele se leva a sério, do quanto ele leva a sua grandiosidade pra um patamar esquisito. Mesma coisa o Liga da Justiça do Zack Snyder, que o Snyder Cut eu realmente gosto até bastante, né? Eu já fiz vídeo aqui sobre, entrou na minha lista de melhores filmes de super-heróis. Eu acho que é um épico de super-heróis difícil de comparar com outros, tanto pelo tamanho quanto pelo senso de criação de universo, quanto com algumas ideias conceituais muito boas. A versão do Joss Whedon eu detesto, só que a versão de 5 horas eu realmente aprecio. Acho um filme especial, acho um filme diferente. Então assim, eu não sou nem de longe um hater um grande hater da fase do Snyder nos filmes da DC. Eu acho que deixou um prejuízo enorme, não só para a DC e para Warner, mas pro cinema de super-heróis e pra imagem do Superman. Com certeza, gente, eu sou míope e é muito difícil pra mim saber quando tá focado ou não, porque esse foco aqui... com essas minhas questões com o Snyder, tipo assim, eu nunca detestei muito o cinema dele, nunca detestei tanto, assim, as propostas dele, só que Homem de Aço eu nunca gostei. Nem quando eu vi lá com 13 anos no cinema eu gostei desse filme, sabe? Eu acho ele um pé no saco do caramba. Dito isso, ele tem um mínimo de coerência, sabe? Ele tem um mínimo de coerência e ele tem o Michael Shannon, que é um dos meus atores favoritos dessa vida. Então, ele já tem coisa suficiente, melhor e mais empolgante do que o Quarteto Fantástico do Josh Trank. Tem nada, tipo assim, nada, sabe? Eu acho que uma cena de Homem de Aço consegue desbancar o quão chato, insuportável, monótono e estúpido o Quarteto Fantástico de 2015 sabe? O quão sem carisma, o quão inimigo do carisma esse filme é. E agora, nós estamos chegando aí em mais uma era. Teremos uma nova era de Superman e uma nova era de Quarteto Fantástico. E eu estou bastante animado. Me diga nos comentários o que vocês estão sentindo, o que vocês acham que esses filmes vão ser. Eu não fui atrás de roteiro vazado, então não coloque o roteiro vazado aí. Se você colocar, eu só não vou ler. Eu leio todos os comentários, vou tentar responder. Só que eu não quero saber do roteiro vazado de Quarteto Fantástico. Eu quero chegar lá e ver. Se for uma porcaria, eu quero descobrir na hora. Mas eu tô bem empolgado com esses filmes até. Eu espero que tanto a DC quanto a Marvel estão precisando de um grande filme de super-herói. E nada melhor pra isso do que trazer, né, os maiores medalhões deles pra conseguir esse feito. É muito interessante como a história dessa equipe e desse personagem sempre andaram juntas na história do cinema e na história dos quadrinhos também.
sempre sendo um ponto muito importante sempre que essas editoras precisavam fazer uma grande mudança nos rumos da sua trajetória. E é isso, gente. Essa foi meu pequeno, breve análise dos filmes que já saíram dessas franquias. Para análises um pouco mais detalhadas do Superman de 78, por exemplo, veja o meu top filmes super-heróis favoritos. E vamos ver aí se eu me inspiro para mais conteúdos conforme esses filmes saírem. Eu também já fiz, né, como falei, o top 10 quadrinhos do Quarteto Fantástico. E em breve aí a semana de quadrinhos no canal, onde eu vou falar de uma porrada de quadrinhos, indicar vários quadrinhos de Liga da Justiça, Superman, entre outras coisas. Tamo junto, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Comente, curta, compartilhe. Tamo junto. Siga a gente nas redes sociais, Instagram, TikTok, tudo isso. Todos os links na descrição. Tamo juntos e valeu!